Hoje vamos tirar o dia para falar sobre poder. No vídeo mais cedo aqui eu falei sobre a reunião assustadora, né? O jantar com o Temer, o jantar com os donos do dinheiro e do poder. E agora eu quero mencionar aqui um vídeo do Silas Malafaia, o pastor Malafaia, que chamou o ministro Alexandre de Moraes na chincha, desafiou o ministro Alexandre de Moraes. Antes de assistirmos esse vídeo, eu vou pedir para que você curta esse vídeo aqui, já deixe seu comentário aqui embaixo, dando uma boa tarde, e se inscreva no canal para a gente poder chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano. Então vamos ver aqui o desafio que o Silas Malafaia fez ao ministro do Supremo. Assistam. Fale a verdade. Yeah. Sabe qual é a possibilidade dele tocar no líder religioso? De 0 a 100, 1. Para ele tocar em mim, de 0 a 100, uma chance. Porque ele sabe que mexer com liderança religiosa é uma casa de marimbondo com ferrão grande. Não que evangélico vai quebrar nada, tem nada a ver com isso. Mas a pressão sobre isso é gigante. Deputados e senadores, senador é voto majoritário, leva a eleição com voto de evangélico, não vai aguentar a pressão, não. Eu queria ver ele me prender. Não tem medo disso, não, não tem medo desse cara, não. Mas não tenho medo mesmo. Repito em alto bom som: ditador da toga. Tem que ter impeachment. Não é digno de estar vestido de toga de Supremo Tribunal. Pode vir do jeito que ele quiser, que não tem medo dele. Bem, como eu tinha falado, você tem aqui o Silas Malafaia, pastor evangélico, o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, dando a entender que ele é intocável, dando a entender que o Alexandre de Moraes não terá coragem de tocar nele, dando a entender que ele pode propagar mentiras, que ele pode incitar atos antidemocráticos, que ele pode, inclusive, atacar o ministro do Supremo, que nada vai acontecer com ele, porque o Alexandre de Moraes não terá coragem de desafiar os evangélicos. E daí, como a gente vai falar sobre poder hoje, a primeira coisa que eu me pergunto é qual é a real natureza do poder do Silas Malafaia. É sério, porque até onde eu saiba, ele representa uma vertente dentro de um vasto rol de vertentes evangélicas no Brasil. Não é nem a mais importante, nem a maior de todas. Por que as pessoas têm medo do Malafaia? Por quê? Eu me recordo recentemente, né, na CPI da Covid, quando a CPI estava investigando o gabinete paralelo, né, o gabinete que assessorava o Bolsonaro. Quais eram as pessoas que estavam dando recomendações de remédios sem eficácia para o Bolsonaro, né, para ele poder propagar para as pessoas em vez de comprar vacinas, em vez de aplicar lockdown ou medidas não farmacológicas para o combate ao coronavírus. E daí estava lá entre os senadores o Flávio Bolsonaro. E Flávio Bolsonaro vai e diz: olha só, sabe quem aconselha o Bolsonaro? O Silas Malafaia. Convoquem o Malafaia aqui para a CPI. Convoquem. Quero ver vocês convocarem. E, bem, os senadores lá sabem muito bem, né, que seria uma armadilha isso. Chamar o Malafaia seria uma armadilha. Mas, ao mesmo tempo, há um certo receio também de mexer com a base evangélica. E aí que entra a questão: qual é a real influência do Malafaia nas outras vertentes evangélicas? Não apenas na sua vertente, não apenas na sua ramificação, mas nas demais vertentes. Porque ele fala como se ele fosse o representante dos evangélicos no Brasil. Ele fala como se ele tivesse autoridade sobre todos os evangélicos, e se mexessem com ele, haveria um levante, né? Ele não fala em violência, mas haveria um levante dos evangélicos contra as decisões do ministro do Supremo, contra o Alexandre de Moraes. E eu acho intrigante isso. Realmente eu acho intrigante pensar nesse sujeito que tem ideias pavorosas, não são poucas ideias pavorosas, são muitas ideias pavorosas, que tem falas, inclusive, altamente problemáticas. Qual é a real dimensão do poder dele? Porque a dimensão do poder do Temer, por exemplo, ou daqueles convidados do jantar lá, né, do jantar dos vampiros da Camarilha, ali a gente sabe, é o poder do dinheiro, é o poder da grana. São pessoas, são milionários ali, são, sabe, empresários, pessoas que têm dinheiro. Isso é uma forma de poder muito importante. O dinheiro distorce a realidade, é como um buraco negro, né? Ele vai e distorce tudo ao seu redor, suga tudo. Então, existe um tipo de poder que é o poder do dinheiro. Existe outro tipo de poder que eu também compreendo que não quero mexer com esse tipo de poder, mas é o poder das armas, a força, da violência, né? Então, quando, por exemplo, voltando à CPI da Covid aqui, quando os senadores não queriam convocar militares para lá, ou generais, né, ou sei lá, integrantes do governo do Bolsonaro, ministros militares do Bolsonaro, havia um receio de cutucar a onça com vara curta. Então, assim, melhor não cutucar os militares, porque eles têm o poder das armas. Se eles quiserem aqui dar um golpe de Estado, ou favorecer um golpe do Bolsonaro, ou embarcar nessa onda golpista,
tá todo mundo lascado, porque eles têm os tanques, as armas, os rifles, ou seja, aí é difícil combater com um discurso, é difícil combater com as instituições. Nesse sentido, é preciso confiar, né, que eles vão respeitar a Constituição, que eles vão respeitar as normas sobre as quais eles existem. Mas é claro que sempre há alguém ali mais exaltado e que acha que a ordem estabelecida não é o suficiente. Mas, além do poder do dinheiro, tem o poder das armas. E daí tem o poder da fé, né? O poder da fé que está intimamente vinculado, na minha leitura, intimamente vinculado ao dinheiro também. A gente pode pensar na história dos movimentos, né, não apenas no Brasil, dos evangélicos, mas de vários movimentos religiosos pelo mundo, inclusive da Igreja Católica. Grande parte das disputas e dos cismas tinha a ver com o controle do dinheiro, tinha a ver com quem ia poder, sabe, embolsar aquela grana, ou quem ia poder usar o dinheiro para os seus fins. Isso no Brasil acontece o tempo todo, né? Você pega esses pastores ali, às vezes tem ali um racha entre dois pastores que são importantes numa vertente, daí um deles vai lá e funda uma outra vertente porque ali já não tem a boquinha que ele tinha antes. Então, o poder da fé tem a ver, em parte, com a capacidade que eles têm de usar aquela massa de seguidores, de fiéis, muitas vezes de maneira acrítica, muitas vezes como um rebanho eleitoral, porque muitos pastores acabam também adentrando os corredores do poder político, que é uma outra natureza de poder. Muitos deles usam esses currais eleitorais, mas também, além disso, e mais do que isso inclusive, é o poder da grana, é o poder do dízimo, é o poder das ofertas, do merchandising religioso, né? Vender coisas, vender curas, vender bênçãos, vender, sabe, milagres, sei lá, eles vendem tudo, né? Eles vendem tudo. Tudo que pode vender, eles vendem. Então a gente entra num território extremamente arenoso, que é esse território da fé no Brasil, e do vínculo desses grupos, desses líderes, desses pastores com a política. Porque um dos maiores legados do iluminismo, um dos maiores legados do liberalismo clássico, um dos maiores legados da Revolução Francesa foi a separação entre igreja e Estado. Porque desde muito tempo, né, com a formação do Estado, havia essa íntima relação entre os chefes religiosos, os líderes religiosos e o poder político, né, o poder inclusive das armas também, do rei, do monarca, que tinha lá, detinha seus exércitos. Então sempre houve uma simbiose, né, entre religião e poder político. Inclusive muitos reis, imperadores se revestiam, né, de uma aura quase transcendental, quase sobrenatural. Assim, alguns reis eram reis divinos, né, alguns reis eram reis, sabe, mandados por Deus, alguns imperadores também eram divindades, ou seja, havia essa relação entre política e religião. Quando há a Revolução Burguesa, né, a Revolução Francesa, o que há é a nítida separação. Olha só, política é uma coisa, religião é outra. As coisas não se misturam, não deve se misturar. Um desses aspectos cuida das questões mundanas, um desses aspectos cuida das questões seculares, ou seja, problemas concretos do mundo real das pessoas, dos cidadãos, e a outra esfera vai cuidar de questões religiosas, transcendentais, vida após a morte, vai cuidar, sabe, de conselho espiritual, ou seja, são dois aspectos distintos. Vamos separar essas coisas. Uma não interfere na outra. Então, o Estado laico, que é isso, né? Quando a religião não interfere na política e vice-versa, o Estado laico é o maior legado desse momento. É o maior legado que o Iluminismo e a Revolução Francesa têm a nos dar. E eu percebo que, no Brasil, essa divisão já não existe tem um bom tempo. Inclusive, tem um vídeo aqui que foi publicado tempos atrás, que eu vou ver se encontro aqui para vocês. E venha cair por terra nesta manhã toda retaliação, todo maligno, todo medo contrário, toda brutalidade, feitiçaria, magia negra, meu Deus, tem misericórdia, vai quebrando, vai desfazendo, olha a guerra, meus amados, olha a batalha espiritual, tem algo diferente neste lugar esta manhã. Eu sinto a graça de Deus, eu sinto a presença de Jesus neste lugar, é para aqueles que não me entendem, vão me entender, para aqueles que não compreendem como é que Deus se manifesta o seu poder nesta manhã. Estamos guerreando contra esta potestade, mas o Senhor ouviu a oração de muitos neste lugar. Aleluia, e Ele escolheu nesta manhã para dar um basta em muitas coisas. Deus, a tua graça nos basta essa manhã. Senhor, opera maravilhas no nosso meio, Pai, porque estamos nas tuas mãos poderosas, porque a tua mão não está endurida, mas a tua mão está estendida nesta manhã para salvar. E os teus ouvidos, ó grande Deus, não estão assurdados neste lugar, porque não ouçam as nossas orações. Tem gente que precisava de um alimento novo nesta manhã. Mostrando a Câmara dos Deputados antes de começar a sessão.
A cena é pavorosa, a cena é assustadora, porque estão usando o espaço político, que em tese seria laico, basicamente por um culto religioso. E aí você vê a extensão do estrago. Eu já falei aqui anteriormente sobre isso, né? Eu já mencionei sobre como o jogo político democrático ele é um jogo de representação, é um jogo no qual diferentes forças terão possibilidade de voz, possibilidade de eleger seus representantes, possibilidade de se eleger também, né? Se você tem alguma pauta que você quer defender e você se sente capaz para poder fazer isso, você pode se candidatar e tentar angariar votos. Então é um jogo de representação. E é evidente que nesse jogo de representação, pensando que no Brasil tem, sei lá, em torno de 20% de evangélicos, talvez mais, não sei qual que é o percentual hoje, mas um percentual grande de evangélicos no Brasil, é evidente que esses grupos, eles também vão buscar representação, e é tudo bem, é legítimo isso. É legítimo que católicos queiram representação, evangélicos queiram representação, e outras vertentes religiosas queiram representação, e outros grupos, né, minorias étnicas, minorias religiosas, minorias, sabe, sexuais, queiram representação. Esse é o jogo político, esse é o jogo eleitoral. Só que há uma distorção também nisso. Porque do mesmo modo que o poder do dinheiro distorce o jogo, e aí você consegue eleger uma bancada ruralista, por exemplo, que é muito mais representativa muitas vezes do que uma bancada que vai defender o interesse do povo, uma bancada do boi, uma bancada da bala, ou seja, você tem poderosos que conseguem eleger seus candidatos ou se elegerem por causa do poder do dinheiro, o dinheiro distorce o jogo eleitoral. Por outro lado, também o poder da fé distorce o jogo eleitoral, porque eles podem usar suas igrejas como currais eleitorais. Ou seja, eu sou um líder religioso, eu sou um pastor, eu estou na sua frente, você é meu rebanho, e eu digo, vote nesse candidato, vote em fulaninho porque fulaninho representa os nossos valores, fulaninho representa a nossa fé, fulaninho representa o nosso Deus, fulaninho vai moralizar a política, ou vai moralizar a sociedade, ou vai apresentar projetos que vão acabar com essa putaria por aí. E daí, esse curral eleitoral vai, que é muito mais organizado, né, vai e elege esses candidatos. E daí outros grupos com outros interesses, que às vezes até são mais numerosos do que esses grupos de evangélicos fundamentalistas, muitas vezes, esses grupos não conseguem representação porque eles não são organizados. Porque eles não têm essa coordenação, porque eles não são currais eleitorais. Então, isso leva, como eu falei, uma distorção no jogo político. Embora você tenha 20% mais ou menos de evangélicos no Brasil, se você for olhar a margem de representação desses grupos na Câmara dos Deputados, você vai perceber que tem uma desproporção em relação ao percentual real de evangélicos. Porque eles são capazes de fazer isso. Porque eles são capazes de se mobilizar, se articular e pôr essas pessoas no poder. E daí, passo a passo, isso vai confundindo e vai corroendo essa divisão entre igreja e Estado. Vai transformando o Estado meio que num puxadinho da igreja. Vai transformando o Estado numa máquina para fortalecer essas igrejas, os interesses dessas igrejas. Porque, como eu falei, a grande vantagem dessa separação de uma coisa da outra é justamente porque o Estado ele não representa apenas interesses religiosos de um grupo em particular. Não representa apenas os interesses dos católicos ou dos evangélicos. Representa os interesses de todos os brasileiros, inclusive de ateus, de muçulmanos, de budistas, de umbandistas, de outras pessoas que seguem outras vertentes religiosas. Quando você tem um domínio, né, um sequestro da política, da Câmara dos Deputados, do Senado, ou mesmo do Poder Executivo, né, o presidente que vai e embarca nessa onda, né, evangélica, ou se diz representante desses valores, quando você tem esse sequestro da política pela religião, isso vai privilegiar, obviamente, uma única vertente, uma única visão de sociedade. E isso vai impactar na vida dos outros que não seguem essas vertentes. E aí, se a gente for olhar outros exemplos pelo mundo, né, de outros países dominados por grupos religiosos ou por fundamentalistas religiosos, você percebe o perigo disso. Porque essas pessoas têm uma visão extremamente restrita da sociedade, do mundo, de como é o comportamento aceitável, do que deve ser feito ou não, do que é pecado, o que é uma noção religiosa e não política. Você tem crimes, cometeu crimes, paga. Pecado não, pecado é outra coisa, né? Pecado tem a ver com, sabe, infringir normas divinas. E daí quando você aplica essas normas divinas para a vida dos demais, e esses grupos, por essência, por exemplo, muitos deles são homofóbicos, por exemplo, e daí eles querem criminalizar ou evitar que os homossexuais consigam conquistas sociais de reconhecimento de casamento, por exemplo, ou de adoção de crianças, quando eles fazem isso, eles estão prejudicando pessoas que não seguem as ideias deles. A questão no Brasil não é quando o Brasil vai virar um evangelistão, não é quando a igreja evangélica vai tomar conta e vai ditar o rumo da política. Na verdade, isso já aconteceu, já está acontecendo. E assim, quando a gente olha para o jantar do Temer e a gente se indaga o que pode ser feito em relação a essa elite tosca, grotesca, insensível, que debocha dos brasileiros e que simplesmente está se lascando para a população normal,
Do mesmo modo que a gente se pergunta o que fazer, do outro lado da mesma indagação. Como controlar essa marcha fundamentalista evangélica no Brasil? Como evitar que esses grupos, que são extremamente organizados, cheguem ao poder mais do que já estão, né? De modo a não afetar a sua vida. Talvez você até seja evangélico, mas não queira que as suas normas morais valham para uma pessoa que não é evangélica. Talvez você seja um evangélico moderado, que imagino que seja a maioria no Brasil. Mas quando você tem fundamentalistas, eles são capazes de ditar as normas não apenas para quem é evangélico, não apenas para quem é radical, mas também para todas as demais pessoas. E isso é um cenário também assustador. E é um cenário que está em marcha, né? Está em curso, é um projeto. Inclusive, eu quero recomendar para vocês aqui um documentário do Netflix chamado Democracia Ameaçada, o nome em inglês é The Family, que mostra esse projeto fundamentalista religioso sendo aplicado nos Estados Unidos e como tem ramificações por vários países também. É assustador pensar que você tem de fato uma narrativa religiosa, bíblica, davídica, mais do que de Jesus, né? Mais do que cristã, davídica, conduzindo relações entre políticos nos Estados Unidos e como isso também vai impactar, ou já está impactando no Brasil também. Porque se eles fossem cristãos de verdade, se eles realmente seguissem a mensagem de Jesus, né, de amor, tolerância, respeito ao outro, se a mensagem fosse realmente cristã, não seria tão preocupante assim. O problema é que essas vertentes religiosas radicais, extremistas, embora se digam cristãs, geralmente têm uma mensagem de intolerância, de perseguição dos demais. Por exemplo, a Inquisição. A Inquisição não era cristã. A Inquisição era uma vertente extremista religiosa que perseguia todos os demais que discordavam daquilo. Que perseguia judeus, que perseguia mulheres, que perseguia hereges, né? Então, assim, é uma visão anticristã. E esse é o risco. É uma sociedade intolerante, fanatizada e na qual pessoas que discordam disso, mesmo assim, como disse o Bolsonaro no comício dele, que as minorias se curvassem diante da maioria. Essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão! Que se mude! Vamos fazer o Brasil para as maiorias! As minorias têm que se curvar às maiorias! A lei deve existir para defender as maiorias! As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem! Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa fala do Malafaia, chamando na chincha o Alexandre de Moraes, dizendo que ele não tem coragem de prendê-lo. O que você pensa? Por que um ministro do Supremo teria medo do Malafaia? Por quê? Me digam aí. Qual é a natureza do poder do Malafaia a esse ponto de chegar e tentar intimidar o ministro Alexandre de Moraes? Qual é o poder do Malafaia? Real? Eu não sei. E se você percebe essa gradual tomada da política no Brasil por grupos fundamentalistas religiosos, você enxerga isso? Me diga aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Abração e até mais. Tchau!